E se eu te dissesse que o Espírito Santo pode estar tentando falar com você agora mesmo, mas algo está impedindo essa voz de chegar até o seu coração? Muitos estão sentindo que Deus parece distante, que a presença dele já não é mais a mesma e que as orações parecem não ultrapassar o teto. Mas o que poucos percebem é que muitas vezes não é o Espírito que se afasta de nós. Somos nós que aos poucos vamos nos afastando dele. Esse afastamento não acontece de repente. Ele começa de forma silenciosa, discreta, quase imperceptível, até que um dia o coração esfria e a chama da presença se apaga. Por isso, o Espírito Santo me impulsionou a te dizer: há 7 pecados espirituais que estão afastando pessoas da presença de Deus. E o último é o mais perigoso de todos. Fica comigo até o fim, porque você vai entender o que está bloqueando o agir de Deus na sua vida. E talvez perceba que o problema não é o céu fechado, é a sua alma que precisa ser purificada. Mas antes, eu quero te fazer um pedido com propósito. Se inscreva neste canal agora mesmo. Isso não é sobre números, é sobre alcance espiritual. Cada vídeo que chega até você pode ser uma resposta direta do céu. E quando você curte este vídeo, o YouTube entende que essa mensagem precisa alcançar outras vidas. Pessoas que talvez estejam à beira de desistir, mas que podem ser restauradas por uma palavra como esta. Então já deixa o seu like e se inscreve, porque o que você vai ouvir hoje pode ser um divisor de águas na sua caminhada com Deus. Agora, preste atenção. Este vídeo é uma revelação de correção, mas também de amor. Porque quando o Espírito Santo confronta, ele não faz isso para te condenar, mas para te restaurar. Ele é como um pai que vê o filho se aproximando do perigo e grita antes que algo aconteça. E se hoje essa palavra chegou até você, não foi por acaso. O Espírito está te chamando de volta, te alertando sobre atitudes que parecem pequenas, mas que estão abrindo brechas espirituais perigosas. Na Bíblia, há muitos exemplos de homens e mulheres que perderam a sensibilidade espiritual por causa de pecados que pareciam inofensivos. Sansão brincou com o pecado achando que sempre teria o mesmo poder, até que um dia acordou e percebeu que o Espírito já havia se afastado. Saul, escolhido para reinar sobre Israel, perdeu a presença porque começou a obedecer parcialmente. Judas caminhou com Jesus todos os dias, viu milagres, ouviu palavras de vida, mas deixou o pecado enraizar o coração até se perder completamente. Esses exemplos não estão nas Escrituras para nos assustar, mas para nos lembrar que a presença do Espírito é sensível e que ele se entristece quando escolhemos caminhos contrários à santidade. Talvez você esteja percebendo que algo mudou dentro de você. Sua oração já não tem mais o mesmo fervor. O louvor que antes te fazia chorar, agora parece apenas mais uma música. O tempo com Deus, que antes era prazer, agora parece um peso. E quando isso acontece, é sinal de que há algo bloqueando o fluxo da presença. O Espírito Santo está te chamando para examinar o coração, porque ele quer restaurar o fogo que se apagou. Os 7 pecados que vamos revelar aqui não são apenas erros morais, são posturas espirituais que entristecem o Espírito e fazem com que ele se afaste pouco a pouco. E se você conseguir reconhecê-los e pedir perdão com sinceridade, algo vai mudar dentro de você hoje. O primeiro pecado que afasta o Espírito Santo é o orgulho. O orgulho é a raiz de todos os outros pecados, porque ele faz o homem acreditar que não precisa mais de Deus. É o mesmo erro que Lúcifer cometeu antes de cair do céu. Ele tinha beleza, poder e influência, mas o coração se encheu de soberba e desejou o lugar que pertencia a Deus. O orgulho é perigoso porque não se manifesta de forma escandalosa. Ele cresce em silêncio. Aparece quando alguém para de pedir perdão,
quando acha que já sabe o suficiente, quando se ofende facilmente, quando não aceita correção, quando prefere estar certo a estar em paz. A palavra diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E quando Deus resiste, não é o inimigo que se levanta, é o próprio Espírito que se afasta. Se você sente que tem dificuldade em reconhecer erros, se percebe que a voz do Espírito está cada vez mais distante, talvez o coração esteja sendo tomado por algo que não é dele. O orgulho apaga a voz do Espírito, porque ele impede a dependência. Onde há orgulho, não há espaço para o Espírito agir. Mas essa palavra não vem para te acusar, vem para te libertar. Porque quando você reconhece o orgulho, Deus começa a quebrar cadeias que você nem sabia que tinha. O arrependimento abre portas onde o orgulho fechou janelas. Talvez o Espírito esteja te mostrando situações em que você preferiu ter razão a ter paz, em que respondeu sem pensar, em que quis provar algo ao invés de ouvir a voz de Deus. Mas saiba, o Espírito Santo não habita em corações cheios de si, mas em corações que reconhecem a necessidade dele. O primeiro passo para se livrar do orgulho não é tentar mudar sozinho, é pedir que o Espírito revele o que precisa ser quebrado dentro de você. Porque ninguém se liberta do orgulho por força própria. É o Espírito quem ilumina, quem convence e quem transforma. Se essa palavra está tocando o seu coração, pare um instante agora. Feche os olhos e diga: Senhor, se houver orgulho em mim, quebra agora. Eu quero ser cheio do teu Espírito novamente. Você também já sentiu o Espírito Santo te confrontando em áreas que você não queria enxergar? Compartilhe nos comentários, porque às vezes o seu testemunho pode ser a resposta que outra pessoa estava pedindo a Deus. O segundo pecado que afasta o Espírito Santo é a mentira espiritual. E talvez esse seja um dos mais silenciosos, porque nem sempre aparece nas palavras, mas nas atitudes. É quando a pessoa aprende a vestir uma máscara de fé, a parecer forte por fora, enquanto o coração está cansado por dentro. É quando o cristão finge comunhão, mas há um abismo entre o que ele mostra e o que realmente vive. A mentira espiritual não é apenas enganar os outros, é enganar a si mesmo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele habita onde há transparência, sinceridade e arrependimento genuíno. Onde há disfarce, ele se entristece. Onde há aparência, ele se cala. E é por isso que esse pecado é tão perigoso. Ele destrói a comunhão sem fazer barulho. A pessoa continua orando, continua servindo, continua dizendo está tudo bem, mas no íntimo algo se apagou. A presença já não é sentida como antes, e o fogo que ardia vai se tornando cinza. Na Bíblia há um exemplo claro disso. Ananias e Safira mentiram, não apenas para os apóstolos, mas para o próprio Espírito Santo. Eles queriam parecer espirituais, queriam manter a aparência de entrega, mas esconderam parte da verdade. O texto diz que ambos caíram mortos, não porque Deus queria puni-los, mas porque a mentira não pode coexistir com a santidade. Onde a falsidade entra, a vida espiritual morre. Essa passagem é um alerta forte para todos nós. O Espírito não habita em lugares onde há engano. Ele não se manifesta em corações que vivem de aparência. Ele se move onde há verdade, mesmo que a verdade doa. Deus não espera perfeição, ele espera sinceridade. E talvez seja isso que o Espírito esteja te mostrando hoje. Que há áreas da sua vida onde você tem escondido o que sente, tem fingido estar bem quando na verdade está distante. Mas ele não te mostra isso para te condenar. Ele revela porque quer curar. Ele expõe porque quer libertar. Verdade é que quando você se permite ser verdadeiro diante de Deus, o Espírito volta a fluir. Davi entendeu isso. Quando foi confrontado pelo profeta Natã, ele não tentou justificar seu erro, nem apontar culpados.
Ele simplesmente se prostrou e orou: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E sabe o que aconteceu? A presença de Deus voltou, porque a confissão abre o caminho para a restauração. O segundo pecado é perigoso, porque cria uma ilusão de espiritualidade. A pessoa fala bonito, posta versículos, canta hinos, mas perdeu a intimidade. É como um vaso bonito, mas vazio. E o Espírito Santo não quer aparência, ele quer verdade. Ele prefere um coração quebrado, mas sincero, do que um coração cheio de disfarces. Por isso, hoje, talvez o maior ato de fé que você possa ter não é dizer eu creio, mas dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Quando você se abre diante de Deus, Ele te enche novamente. Quando você confessa, Ele limpa. Quando você se despede da mentira, o Espírito volta a falar. Pense comigo. Quantas vezes você já disse está tudo bem quando sabia que não estava? Quantas vezes sorriu em público, mas chorou em silêncio? Quantas vezes orou com os lábios, mas o coração estava distante? Isso é a mentira espiritual. E é isso que o Espírito Santo quer quebrar hoje. Se você sente que tem vivido assim, esse é o momento de se voltar à verdade. Feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, chega de máscaras, eu quero te servir em verdade. Eu quero sentir tua presença de novo. E sabe o que vai acontecer? O Espírito vai te abraçar, porque ele nunca rejeita um coração sincero. Ele só espera que você pare de fingir força e comece a viver em verdade. Você já viveu esse tipo de engano, tentando parecer bem, quando por dentro estava pedindo socorro? Se sim, compartilhe nos comentários. Às vezes, a sua honestidade é a chave que vai libertar alguém que está escondendo a dor atrás de um sorriso. O terceiro pecado que entristece o Espírito Santo é a inveja espiritual. E esse talvez seja um dos mais perigosos, porque ele se disfarça de admiração, mas por dentro corrói o coração lentamente. É aquele sentimento silencioso que começa quando você vê alguém sendo usado por Deus, alguém crescendo, prosperando, sendo abençoado. E, em vez de se alegrar, algo dentro de você se incomoda. É sutil, mas real. A inveja espiritual é a incapacidade de celebrar o agir de Deus na vida do outro, porque lá no fundo você sente que ele te esqueceu. Esse pecado apaga a sensibilidade espiritual, porque o Espírito Santo não habita onde há comparação. Ele fala onde há contentamento e se cala onde há disputa. Quando você começa a medir sua vida pela bênção dos outros, você perde a alegria daquilo que Deus já está fazendo em você. A Bíblia mostra vários exemplos de como a inveja pode destruir. Um dos mais marcantes é o de Saul e Davi. Saul foi escolhido por Deus, ungido, abençoado, colocado como rei. Mas quando viu Davi sendo exaltado, o coração dele se encheu de inveja. A partir dali, Saul perdeu a paz, perdeu o discernimento e aos poucos perdeu o Espírito Santo. O texto diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito perturbador o atormentava. Percebe o que aconteceu? A inveja abriu a porta para a perturbação. E isso ainda acontece hoje. A inveja espiritual cria um espaço dentro da alma onde o espírito não consegue permanecer, porque ele é espírito de amor. E onde há inveja, o amor é sufocado. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas quantas vezes você já olhou para alguém e pensou: por que ela consegue e eu não? Por que ele foi usado e eu ainda estou aqui esperando? Por que Deus responde tão rápido para uns e demora tanto comigo? Esses pensamentos, quando alimentados, viram amargura, e a amargura é terreno fértil para a inveja. A inveja espiritual não é só desejar o que o outro tem, é duvidar do que Deus está fazendo em você. É se esquecer de que cada processo é único, que cada chamado tem um tempo,
E quando você começa a questionar o tempo de Deus, o Espírito Santo se entristece, porque ele trabalha com paciência e fé, e a inveja destrói ambas. No mundo espiritual, a inveja é uma brecha. Ela enfraquece sua comunhão, rouba sua paz e te faz enxergar as pessoas erradas como inimigas. O inimigo adora usar a comparação como arma. Ele mostra o palco dos outros, mas esconde os bastidores. Ele te faz achar que a vida de todos é melhor, mais abençoada, mais fácil, para te fazer perder a gratidão pelo que você já tem. E o Espírito Santo só pode agir onde há gratidão. A inveja foi o que levou Caim a matar Abel. Não porque Abel fosse seu inimigo, mas porque Deus olhou com favor para a oferta dele. Em vez de corrigir sua própria atitude, Caim se revoltou contra o outro. E o mesmo acontece conosco quando, em vez de olhar para dentro e entender o que Deus quer trabalhar, olhamos para fora e tentamos entender por que o outro foi escolhido. A verdade é que a inveja espiritual não é sobre o outro, é sobre a sua fé. É sobre o quanto você confia que Deus também tem um plano perfeito para você. Porque quando você confia, você celebra a vitória dos outros, sabendo que o seu tempo também vai chegar. Mas quando duvida, começa a medir o amor de Deus pela quantidade de bênçãos visíveis. E Deus não se mede por isso. Na vida cristã, cada um tem um propósito e um ritmo. Deus não trabalha com competição, Ele trabalha com crescimento. Enquanto você se compara, o céu te chama para amadurecer, e o Espírito Santo só se manifesta plenamente em corações que aprenderam a se alegrar com os que se alegram. A inveja espiritual também se manifesta de forma sutil entre ministérios, igrejas, líderes e até entre irmãos de fé. Às vezes, a pessoa ora bonito, prega com poder, canta com unção, e o outro, em vez de glorificar a Deus, tenta achar defeitos, tenta diminuir, tenta julgar. É o mesmo espírito que agiu nos fariseus, que viam Jesus fazer milagres e, em vez de se prostrar, murmuravam. A inveja cega. Ela não deixa ver Deus agindo, mesmo quando Ele está diante de você. Mas há uma cura para isso. E essa cura se chama reconhecimento. Quando você reconhece que a inveja existe, ela perde força. Quando você confessa, o Espírito Santo entra e restaura a pureza do seu coração. A única forma de vencer a inveja é celebrar a vitória alheia com sinceridade, aplaudir quando o outro é exaltado, louvar a Deus pelo crescimento de alguém, mesmo quando você ainda está esperando. Na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho ficou revoltado ao ver o pai festejar o retorno do caçula. Ele disse: "Eu sempre estive contigo, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos." E o pai respondeu: "Tudo o que é meu é teu." Essa é a essência da cura da inveja. O Espírito Santo te lembra que tudo o que é do Pai também é teu. Você não precisa invejar o outro, porque o mesmo Deus que abençoou ele é o que cuida de você. Talvez o Espírito esteja te mostrando agora que há uma raiz de comparação dentro de você, não para te condenar, mas para te libertar. Porque a inveja te prende, mas a gratidão te liberta. A inveja te faz olhar para os lados, mas o Espírito quer que você olhe para o alto. Por isso, a partir de hoje, mude sua perspectiva. Quando vir alguém sendo exaltado, diga: "Glória a Deus", porque Ele ainda está no negócio de abençoar. Quando alguém alcançar algo que você ainda espera, diga: "O mesmo Deus que fez por ele, fará por mim também." Essa é a linguagem de quem tem o Espírito Santo habitando no coração. E lembre-se, quando você celebra o outro, o céu celebra você, porque Deus se agrada de corações que não competem, mas cooperam. O Espírito Santo flui onde há amor, e o amor não sente inveja. Ele se alegra com a verdade. Você já sentiu isso, de olhar para o sucesso ou para a bênção de alguém e lá no fundo sentir algo estranho, como se fosse injusto? Se sim, não se condene. Apenas apresente isso a Deus.
Fale com sinceridade: Senhor, limpa meu coração, tira de mim toda comparação e me ensina a me alegrar com o que o Senhor faz, mesmo que ainda não tenha chegado a minha vez. O quarto pecado que apaga a presença do Espírito Santo é a falta de perdão. E talvez esse seja o mais comum entre os filhos de Deus. Não porque não saibam que precisam perdoar, mas porque nem sempre conseguem. É fácil falar sobre perdão, mas é difícil viver quando a ferida é profunda, quando a mágoa ainda sangra, quando o coração insiste em lembrar. E é justamente aí que o Espírito Santo mais deseja agir, porque ele sabe que o perdão não é apenas uma decisão, é uma libertação. A falta de perdão é uma prisão espiritual. A pessoa pode estar livre por fora, mas por dentro carrega correntes invisíveis. Fala de amor, mas vive com amargura. Ora pedindo bênçãos, mas o coração ainda está preso a quem a feriu. E o Espírito Santo, que é o Consolador, não consegue habitar em um coração endurecido, porque o amor e o rancor não compartilham o mesmo espaço. Jesus deixou isso muito claro quando ensinou o Pai Nosso. Ele não apenas disse para pedirmos perdão, mas também que perdoássemos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, o perdão que recebemos de Deus está diretamente ligado ao perdão que oferecemos aos outros. Quando o perdão é bloqueado, a comunhão também é. Na Bíblia, encontramos a parábola do servo impiedoso. Ele devia uma quantia impagável ao seu senhor, mas foi perdoado. No entanto, logo depois, encontrou um companheiro que lhe devia uma pequena quantia e o sufocou, exigindo pagamento. Quando o senhor soube disso, ficou indignado e disse: Servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida porque me pediste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Esse texto é um espelho, mostra como às vezes somos rápidos em receber o perdão, mas lentos em oferecê-lo, e o resultado é um coração amargurado, distante do Espírito. A falta de perdão cria um silêncio espiritual. A pessoa ora, mas não sente mais a presença. Louva, mas o coração não se move. É como se o céu estivesse fechado, e de certa forma está, não porque Deus se afastou, mas porque o rancor construiu um muro. O Espírito Santo se move no amor, e quando o amor é substituído por ressentimento, ele se entristece. E é aqui que muitos tropeçam. Acham que perdoar é esquecer, mas não é. Perdoar é escolher não permitir que a dor governe mais a alma. É decidir soltar o controle, deixar Deus ser o juiz e seguir livre. Perdoar não é dizer que o outro estava certo, é declarar que você não vai mais carregar o peso. Talvez o Espírito Santo esteja te mostrando agora rostos, nomes, situações, pessoas que te feriram, palavras que te marcaram, promessas que foram quebradas. E talvez a primeira reação seja dizer: mas você não sabe o que eu vivi. E é verdade. Ninguém entende sua dor melhor do que o próprio Deus. Ele viu, ele ouviu, ele estava lá. E mesmo assim, ele pede que você perdoe, não para aliviar o outro, mas para libertar você. Jesus, pendurado na cruz, olhou para os que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a pureza de quem é cheio do Espírito. Mesmo em meio à injustiça, escolhe amar. Mesmo em meio à dor, escolhe liberar perdão. E é nesse momento que o poder de Deus se manifesta de forma mais intensa, quando você faz o que o mundo considera impossível. A falta de perdão endurece o coração. Ela cria barreiras invisíveis que impedem o Espírito Santo de te tocar. É como se o coração fosse um vaso rachado. A presença entra, mas não permanece, porque a mágoa vaza tudo. Deus quer te curar, mas Ele só pode restaurar o que você entrega. Pense em José, traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, injustiçado, esquecido. Ele tinha todos os motivos para odiar, mas escolheu perdoar.
E foi justamente quando perdoou que Deus o exaltou. O trono só veio depois da libertação interior. E talvez esse seja o passo que o Espírito está te pedindo hoje. Não é sobre o outro, é sobre você. Enquanto você segura o rancor, o inimigo segura você. Mas quando você solta, o Espírito Santo volta a fluir. E o que antes era peso se torna paz. O que era ferida se transforma em testemunho. O perdão é o ponto de virada da vida espiritual. Talvez o Espírito já tenha tentado falar com você sobre isso em sonhos, pregações, versículos, e você desviou o olhar. Mas hoje ele te chama com amor. Ele está dizendo: você não precisa mais carregar isso. Me entregue a dor e eu te darei descanso. E se nesse momento alguém veio à sua mente, saiba, não é coincidência. É o Espírito Santo te mostrando o caminho da cura. Ore agora mesmo. Senhor, eu decido perdoar. Eu libero essa pessoa. Eu quero te sentir de novo. Você já viveu isso? De sentir que algo travava a sua vida, que orava, mas parecia que nada mudava, até perceber que o peso estava no coração? Se sim, escreva nos comentários: hoje eu decido perdoar. Essa declaração é espiritual, é libertadora, é profética, porque cada vez que você fala, o céu ouve. O quinto pecado que entristece o Espírito Santo é a rebeldia contra a direção de Deus. E esse é um dos mais sutis, porque ele não se manifesta com gritos, mas com resistência silenciosa. É quando o Espírito Santo fala e o coração responde: agora não. É quando Deus mostra o caminho, mas a pessoa escolhe o próprio. É quando o céu aponta uma direção, mas a vontade humana insiste em seguir na contramão. A rebeldia espiritual não é apenas desobediência aberta. Ela é a teimosia disfarçada de prudência. É o medo disfarçado de racionalidade. É quando alguém diz: eu sei o que Deus quer, mas não me sinto pronto. É a tentativa de ajustar a voz do Espírito ao nosso tempo, quando o correto seria ajustar nosso tempo à voz do Espírito. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que perderam bênçãos por resistirem à direção de Deus. Jonas é o mais conhecido. Ele não negava que Deus existia, não duvidava de sua voz, apenas não queria obedecer. Fugiu, tentou silenciar o chamado, quis se esconder. Mas ninguém consegue fugir de um Deus que nos ama. E foi no ventre do peixe, no meio da escuridão, que Jonas finalmente entendeu. Não existe descanso fora da vontade de Deus. A rebeldia espiritual começa pequena. Começa quando o Espírito Santo pede para você se afastar de algo, e você pensa que ainda dá para continuar mais um pouco. Quando ele mostra que é hora de perdoar, e você diz que ainda não consegue. Quando ele te chama para se consagrar, e você diz que o momento não é ideal. Aos poucos, o coração vai se acostumando a resistir. E o que antes era sensibilidade, vira indiferença. O Espírito Santo fala através da paz. Quando há paz, há direção. Quando há incômodo, há alerta. Mas quando há rebeldia, há silêncio. E o silêncio de Deus é a consequência natural de um coração que não quer ouvir. Ele não deixa de amar, mas se retira por respeito. O Espírito é sensível, ele não força, ele convida. Pense em Saul novamente. Quando Deus pediu que ele destruísse tudo dos amalequitas, ele decidiu obedecer parcialmente. Matou uns, poupou outros, guardou o melhor gado. E ainda tentou justificar dizendo que seria para oferecer sacrifícios a Deus. Mas o profeta Samuel respondeu algo que ecoa até hoje. A obediência é melhor do que o sacrifício. Deus não quer grandes gestos de religiosidade. Ele quer corações que o ouçam e sigam sem negociar. Porque quem negocia com a vontade de Deus acaba se afastando dela. A rebeldia espiritual também aparece quando o Espírito Santo pede que você espere e você insiste em correr. Quando ele diz, ainda não é o tempo, e você força o que não está pronto. Quando ele pede paciência e você se apressa.
Essa é uma forma moderna de rebeldia, a pressa espiritual. E ela destrói muitos planos que Deus estava prestes a cumprir. Talvez o Espírito já tenha te pedido algo. Talvez ele tenha te mostrado uma direção, um propósito, uma mudança, mas você está lutando contra isso. Às vezes, não é maldade, é medo. Medo do que vai perder, medo do que vai ter que deixar para trás, medo do desconhecido. Mas o Espírito Santo nunca te tira de um lugar sem ter um destino preparado. Ele não leva ninguém ao deserto sem ter uma terra prometida no fim. Quando você resiste à voz de Deus, o coração endurece. E quando o coração endurece, o discernimento se apaga. É por isso que tanta gente se sente perdida espiritualmente. Deus fala, mas a pessoa não reconhece mais a voz, porque já disse não tantas vezes que o som do céu se tornou distante. Mas ainda há tempo. O Espírito Santo é insistente na misericórdia. Mesmo quando você o ignora, ele continua chamando. Ele não desiste de quem foi escolhido. E se hoje você está ouvindo esta mensagem, é porque ele ainda acredita em você. Ele quer restaurar a sensibilidade, reacender o fogo e te reconduzir ao centro da vontade de Deus. Olhe para a história de Pedro. Jesus o avisou que ele o negaria, e ainda assim Pedro insistiu: "Eu nunca farei isso." Mas quando veio a pressão, ele negou 3 vezes. E o olhar de Jesus, naquele instante, não foi de condenação, mas de amor. Porque Jesus sabia que o arrependimento restauraria o que a rebeldia havia quebrado. Pedro chorou amargamente, e foi esse choro que reabriu o canal entre ele e o Espírito. No dia de Pentecostes, o mesmo homem que havia fugido e negado, estava pregando com poder e trazendo salvação a milhares. Isso é o que o Espírito faz quando encontra arrependimento. Talvez hoje ele esteja te pedindo o mesmo. Pare de lutar comigo, porque há momentos em que o Espírito não quer te punir, ele quer te proteger. Ele diz não para algo não porque quer te limitar, mas porque quer te preservar. Às vezes, o caminho que você tanto insiste em seguir é justamente o que te afastaria da presença dele. Quantas vezes você já sentiu que Deus estava te direcionando para algo, mas o medo falou mais alto? Quantas vezes você sabia o que era certo, mas preferiu seguir o mais fácil? Quantas vezes o Espírito te pediu para esperar e você decidiu agir por conta própria? E depois viu as consequências. Isso é rebeldia espiritual, e o Espírito Santo quer curar isso hoje. Se essa palavra está te confrontando, não resista. Diga apenas: Senhor, eu me rendo à tua vontade. Porque o Espírito Santo só se manifesta plenamente onde há rendição. Ele não habita em corações que lutam contra ele, mas em corações que se prostram e dizem: faz a tua vontade, mesmo que eu não entenda agora. Você já viveu algo assim, de sentir que Deus estava te pedindo algo e mesmo sabendo, você insistiu em seguir o oposto? Se sim, escreva nos comentários: Senhor, me ensina a obedecer. Essa simples frase tem poder, porque quando você a declara, o Espírito encontra espaço para agir. O 6º pecado que entristece o Espírito Santo é a ingratidão espiritual. E talvez esse seja o pecado mais discreto de todos, porque ele nasce no silêncio, no momento em que o coração deixa de perceber a bondade de Deus nas pequenas coisas. A ingratidão não aparece de uma vez, ela vai se infiltrando aos poucos, quando a rotina se torna mais importante que a presença, quando o costume substitui a adoração, quando o foco passa a ser o que falta e não o que já foi dado. O Espírito Santo se entristece quando a alma que antes vibrava com a presença de Deus começa a tratá-la como algo comum. Quando o "obrigado, Senhor" desaparece das orações. Quando o coração se acostuma com o cuidado diário e já não reconhece os livramentos que acontecem em silêncio. Na história do povo de Israel, a ingratidão foi um ciclo constante. Eles viam milagres, recebiam maná,
Eram guiados por uma coluna de fogo à noite e por uma nuvem durante o dia. Mas bastava uma dificuldade surgir e logo murmuravam: "Por que nos tiraste do Egito?" Eles se esqueceram que foram libertos da escravidão e começaram a reclamar do deserto. A ingratidão apaga a memória espiritual, faz a pessoa olhar para trás e desejar o que Deus já libertou. O mesmo acontece conosco. Quantas vezes Deus te livrou de algo e algum tempo depois você já estava reclamando porque outro problema surgiu? Quantas vezes você orou pedindo algo e quando recebeu, o agradecimento durou pouco? O Espírito Santo se move em meio à gratidão porque ela é o combustível da presença. Mas quando o louvor cessa e a murmuração toma o lugar, o Espírito se cala. A ingratidão é perigosa porque ela muda o foco da fé. A pessoa para de olhar para o que Deus já fez e começa a duvidar do que Ele pode fazer. Ela se esquece de que a fidelidade de Deus não muda com as circunstâncias. Quando o Espírito Santo te vê murmurando mais do que agradecendo, ele tenta te lembrar de onde você veio, de tudo o que já superou, de quantas vezes ele te sustentou quando você achava que não ia aguentar. Lembra dos 10 leprosos? Todos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. Jesus olhou e perguntou: "Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Essa pergunta ecoa até hoje. O céu continua esperando corações gratos, porque a gratidão não é apenas educação espiritual, é reconhecimento de dependência. O ingrato vive como se merecesse tudo. O grato entende que não merece nada, mas mesmo assim recebe amor. A ingratidão também rouba o poder da oração, porque quem só pede, mas não agradece, transforma o relacionamento com Deus em transação. E o Espírito Santo não é um mensageiro de desejos. Ele é o próprio Deus habitando em você. Ele se manifesta onde há adoração. E a adoração começa com gratidão. Talvez você não perceba, mas existem bênçãos acontecendo neste exato momento. O ar que você respira, o teto sobre sua cabeça, a proteção invisível de cada dia, as portas que se abriram no tempo certo, tudo isso é graça. Mas a pressa da vida te faz esquecer de olhar para o alto e dizer: "Obrigado, Senhor." E quando a gratidão desaparece, o Espírito Santo perde espaço. Davi entendia isso como poucos. Em meio à guerra, a perseguição e a dor, ele ainda conseguia dizer: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios." É como se ele dissesse para si mesmo: "Lembre-se do que Deus fez, não se acostume com o milagre." Davi sabia que a ingratidão era uma porta para o desânimo, e o desânimo, uma porta para o pecado. A ingratidão também cria um tipo de cegueira espiritual. A pessoa deixa de enxergar o que Deus está fazendo porque está obcecada com o que ainda não aconteceu. E quando a fé se baseia na falta, o Espírito Santo não encontra espaço para agir, porque ele opera na esperança, e a esperança floresce no coração grato. Se você sente que sua fé esfriou, que a presença já não é como antes, talvez o problema não seja a ausência de Deus, mas a ausência de gratidão. Volte a lembrar dos livramentos, dos milagres, das respostas. Pense em quantas vezes você disse: "Dessa vez não vai dar." E deu. Quantas vezes você achou que ia cair e Deus te sustentou. O Espírito Santo quer reacender dentro de você a chama da lembrança, porque quem lembra com gratidão se fortalece. A ingratidão é um pecado que bloqueia o novo, porque quem não valoriza o que tem não está preparado para o que virá. Deus não derrama sobre corações ingratos, porque sabe que o mesmo coração que reclama hoje, reclamará amanhã. Mas quando ele encontra gratidão, ele multiplica. Talvez essa seja a mensagem que o Espírito está te dizendo agora. Pare de olhar para o que falta e comece a agradecer pelo que sobrou. Porque o pouco nas mãos de um coração grato se torna muito. Você já viveu isso.
de estar cansado, sobrecarregado, e mesmo assim, ao começar a agradecer, sentir uma paz tomando conta de tudo? Isso é o Espírito Santo te lembrando de que a gratidão é uma arma espiritual. Ela expulsa a escuridão e abre caminho para a presença. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários: Senhor, obrigado por tudo que já fez e por tudo que ainda fará. Diga isso como um ato de fé, porque cada palavra de gratidão é uma chave que destranca o céu. O sétimo pecado, e o mais perigoso de todos, é resistir ao Espírito Santo. Esse é o ponto final da queda espiritual, o momento em que o coração deixa de apenas errar e começa a rejeitar a correção. Resistir ao Espírito é ignorar a voz que um dia te guiou. É sentir o toque de Deus e fingir que não ouviu. É endurecer o coração diante de quem sempre te amou. Esse pecado é tão grave porque o Espírito Santo é o último elo entre o homem e Deus. O Pai planejou, o Filho executou, mas é o Espírito quem continua falando conosco hoje. Ele é o fôlego da fé, o conselheiro, o amigo constante, a presença viva de Deus em nós. E quando alguém resiste a Ele, está, na verdade, resistindo ao próprio Deus. Resistir ao Espírito não é apenas rejeitar um chamado, é rejeitar a transformação que vem junto. É quando alguém se acostuma com a presença, mas já não se deixa moldar por ela. É quando o Espírito toca em algo, um comportamento, um hábito, um relacionamento, e a pessoa responde: Deus entende. É quando o arrependimento é trocado por justificativas. A Bíblia fala sobre isso em Atos, quando Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para os religiosos e disse: Homens de dura cerviz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Eles conheciam a lei, frequentavam o templo, mas haviam perdido a sensibilidade. E é isso que torna a resistência tão perigosa. Ela acontece dentro da igreja, dentro da oração, dentro do louvor. A pessoa continua com a aparência de piedade, mas o coração está fechado. Talvez você já tenha sentido o Espírito Santo te corrigir, te alertar, te chamar de volta, e por algum motivo você adiou. Talvez ele tenha mostrado algo que você precisa abandonar, mas você ainda tenta justificar. Talvez tenha pedido para você se reconciliar, e você respondeu: depois eu vejo isso. Mas o Espírito Santo não fala apenas por insistência, ele fala por amor. E cada vez que você ignora, o coração vai se tornando mais duro. Resistir ao Espírito é perigoso porque ele é sensível, ele não grita, ele sussurra. E se você não o escuta no sussurro, ele se cala por respeito, não porque desistiu, mas porque te deu liberdade. O Espírito não força ninguém, ele convida. E quando a pessoa o rejeita repetidamente, o céu se entristece. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele foi escolhido, ungido, cheio de força sobrenatural, mas começou a brincar com o pecado, a confiar mais em si mesmo do que em Deus. Até que chegou o dia em que o Espírito se retirou e ele nem percebeu. Esse é o perigo da resistência. Você pensa que ainda está firme, mas já está vazio por dentro. Mas há esperança. O Espírito Santo ainda fala, ainda toca, ainda chama. E se hoje você está ouvindo esta palavra, é sinal de que ele não desistiu de você. Porque quem o Espírito já abandonou, nem sente mais saudade da presença. Mas se você ainda sente falta, é porque ele ainda está aí batendo na porta. Resistir é negar a voz, mas se render é permitir que o Espírito te restaure. E o arrependimento é o caminho de volta. É quando você para tudo e diz: Senhor, eu não quero mais lutar contra ti. Fala comigo, mesmo que doa. Me molda, mesmo que eu tenha que mudar tudo. Essa é a oração que o Espírito espera ouvir. Não a do perfeito, mas a do quebrantado. O Espírito Santo não se afasta por fraqueza, ele se afasta por resistência. E o que ele quer hoje é quebrar essa resistência dentro de você.
Ele quer que você volte a sentir o que sentia antes, que volte a chorar na presença, que volte a ter prazer na palavra, que volte a ter paz quando ora. Muitos estão vivendo um cristianismo sem presença. Têm conhecimento, frequentam cultos, cantam louvores, mas o coração está seco. E isso acontece porque o espírito não tem mais espaço. Mas o Senhor está dizendo hoje: eu quero habitar novamente em você. Eu quero ser mais do que uma lembrança. Quero ser presença viva. Deus não quer apenas que você o siga. Ele quer que você o ouça. E ouvir o Espírito é o maior privilégio da vida cristã, porque é Ele quem te revela o que o Pai planejou e o Filho conquistou. É Ele quem te consola quando ninguém mais entende. É Ele quem te dá paz no meio do caos e direção quando tudo parece confuso. Você já sentiu isso? Aquele momento em que sabe o que é certo, mas mesmo assim resiste, e depois sente o coração apertado? Esse é o Espírito tentando te trazer de volta. Não ignore mais. Hoje é o dia de se render, de abrir as portas novamente e dizer: Espírito Santo, eu não quero mais te resistir. Fica comigo. Se essa palavra te tocou, escreva nos comentários: Espírito Santo, eu me rendo. Essa frase é mais do que um comentário. É uma confissão. É um ato profético, porque quando você declara isso, o céu se move. O Espírito Santo não ignora corações que se rendem. Tudo o que você ouviu até aqui não é apenas uma lista de pecados. É um chamado, um alerta amoroso do Espírito Santo para te lembrar que Ele ainda está aí, esperando que você volte a se render, a se quebrantar, a se deixar guiar. Porque a presença de Deus não se manifesta onde há perfeição, mas onde há sinceridade. Cada um desses 7 pecados, o orgulho, a mentira, a inveja, a falta de perdão, a rebeldia, a ingratidão e a resistência ao Espírito, são portas. Portas que, se abertas, apagam o brilho da comunhão. Mas Deus não te trouxe até aqui para te acusar. Ele te trouxe para te restaurar. Talvez enquanto ouvia esta mensagem, o Espírito tenha te mostrado algo específico. Um comportamento, uma lembrança, uma ferida. Talvez você tenha sentido o coração acelerar, os olhos marejarem, ou uma voz suave dizendo: é com você que estou falando. Isso é Ele. O mesmo Espírito que te convence também te abraça. O mesmo que mostra a ferida traz o remédio. Deus não te quer distante, Ele te quer inteiro. Ele quer que o fogo volte a queimar, que a presença volte a ser real, que o teu coração volte a ser dele completamente. E sabe o que é lindo? O Espírito Santo não precisa de muito para recomeçar uma história. Às vezes, basta uma frase, um arrependimento sincero, uma lágrima verdadeira, e ele volta a encher tudo de vida. Você não está ouvindo este vídeo por acaso. Isso é resposta de oração. Talvez você tenha pedido sinais, e este é um deles. Talvez tenha perguntado se Deus ainda fala contigo, e essa é a prova de que fala. O céu te encontrou mais uma vez. Agora, pare por um instante. Respire fundo. E onde quer que você esteja, diga com fé: Espírito Santo, eu me rendo. Diga isso de coração, mesmo que em silêncio. Essa simples frase pode mudar o rumo da sua vida espiritual, porque o Espírito nunca resiste a um coração que se entrega. E se essa palavra tocou seu coração, se inscreva agora neste canal. Não apenas por engajamento, mas por propósito. Porque aqui o Espírito Santo fala, consola, ensina e desperta. Cada vídeo pode ser uma nova resposta para você, uma nova chance de recomeçar. Então clique em inscrever-se e ative o sininho. Assim você não vai perder nenhuma mensagem que o céu preparar para a sua vida. E antes de sair, curta este vídeo. Quando você faz isso, o YouTube entende que essa palavra é importante e leva para mais pessoas que precisam ouvir o mesmo que você ouviu hoje. Talvez alguém esteja agora chorando em silêncio, sem saber o que fazer.
E através da sua curtida, essa mensagem vai chegar até ela. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo renove a tua fé, limpe o teu coração e reacenda dentro de você a chama da presença. E nunca se esqueça, enquanto houver arrependimento, há esperança. O Espírito Santo ainda está falando, e Ele está falando com você. Fique em paz e até o próximo vídeo.